Olá, amigos. Estamos recebendo nos estúdios da PUC a professora Camila Marta, que é associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, professora convidada no curso de pós-graduação em nível especialização de Direito de Família aqui na PUC, onde também é mestranda, para falar sobre uma nova modalidade de prestação alimentícia, assim chamada pela jurisprudência, de alimentos compensatórios. Então nós observamos que ultimamente cada vez aparecem mais menção a essa rubrica nos acordos do nosso tribunal. E eu gostaria então que a professora Camila Marta discorresse um pouquinho sobre o que significariam os alimentos compensatórios na visão do TJRS, qual a função dessa verba alimentícia. Muito obrigado por ter aceitado o convite, professora. Olá, amigos. Muito obrigada, professor Daniel. Os alimentos compensatórios, eles surgiram da doutrina, né, e foram recepcionados pela jurisprudência. Não existe nenhuma previsão legal nesse sentido. E eles visam unicamente a compor a quebra do padrão financeiro econômico do casal após a dissolução da união estável ou do divórcio. Ocorre que os tribunais nacionais, em especial o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, tem modificado um pouquinho esse conceito. Para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os alimentos compensatórios, eles consistem num pagamento de um valor específico em razão de que o patrimônio comum está sendo administrado, gerido por apenas um dos cônjuges após o divórcio ou após a dissolução da união estável. Muito bem. Então, professora Camila, eu perguntaria, seria possível no direito, em alguns casos, que o magistrado estabelecesse uma pensão alimentícia, por exemplo, R$3.000 por mês durante 2 anos para qualquer dos cônjuges após divórcio e outro valor a título de alimentos compensatórios? Sim, poderia acontecer isso, e normalmente quando se faz uma ação de dissolução de união estável ou uma ação de divórcio, cumulado com pedidos de alimentos, normalmente se faz esse pedido, né? Um pedido de alimentos que tem aquele caráter de subsistência, que envolve toda aquela questão da solidariedade, da dignidade da pessoa humana, e que muitas vezes acontece naquelas situações onde a mulher ficou em casa durante mais de 30, 40 anos, dando um suporte para que o marido pudesse, enfim, trabalhar fora e construir um patrimônio, e de repente se vê numa situação de fim de casamento, de fim de união estável. Então, os alimentos, nesse sentido, têm esse caráter de subsistência e diferem, portanto, dos alimentos compensatórios, porque nesse sentido, e até seria errado dizer alimentos compensatórios, por isso é mais correto seria afirmar que é uma pensão compensatória, justamente para que se recomponha essa quebra econômica que acontece, né? Então, tanto é que a pensão compensatória ela não tem nenhuma daquelas características que existe que são próprias dos alimentos, né? A irrenunciabilidade, a impenhorabilidade, imprescritibilidade, isso tudo é próprio dos alimentos de subsistência. A pensão, ou como dita muitas vezes a gente ouve alimentos compensatórios, não tem essas características. Então, ele fica bem nítida a característica indenizatória, a natureza jurídica indenizatória que eles possuem. Então, à luz dessas considerações, eu pergunto, eventualmente fixada pelo juiz essa pensão compensatória e não pago pela devedora ou pelo devedor, eu poderia me valer do rito de prisão, como eu me valho para executar uma pensão alimentícia padrão? Com certeza não, justamente em função da natureza jurídica que os alimentos compensatórios ou pensão compensatória têm. Eles são de natureza indenizatória, como eu já falei, e, portanto, o inadimplemento desse tipo de pensão, ela vai ensejar uma execução
simples, com pedido de penhora, né, lógico, e expropriação, com os ritos comuns que tem do Código de Processo Civil, e de maneira nenhuma ensejariam a possibilidade de prisão, né, a ponto que se fosse feito um pedido dessa natureza, com toda certeza os juízes iriam transformar, adequar esse pedido a um pedido de execução normal, comum, pelo rito da expropriação. Muito bem, agradeço a participação, professora Camila, uma honra tê-la aqui presente também, e agradeço a atenção de todos na assistência do vídeo. Muito obrigado.